Um prazer te receber aqui, Bob. Um grande prazer te receber. Nós estamos fazendo um bate-papo com os compotas para que a gente possa contar um pouco da nossa história, do nosso longo desafio com uma vida doce, né? E como é possível viver muito e muito bem com diabetes. Nós, compotas, somos pessoas que convivem com diabetes há mais de 35 anos, né? E, assim como eu, o Bob, que é meu amigo, também está convivendo com diabetes há muito tempo. E eu quero ouvir um pouco da história de cada um desses nossos colegas que tem não apenas uma longa experiência de vida, mas também uma longa experiência com a condição diabética. Eu acho que isso pode ajudar muita gente, porque muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, assustadas, e eu acho que a gente pode contar um pouco da gente. Aliás, é isso que eu quero saber de você. O que você diria que foram seus principais desafios? Melhor ainda, por onde a gente começa? Me conta como é que foi teu diagnóstico, como é que começou a história toda, como é que você de repente se descobriu com diabetes? O que é isso? Imagino que você era criança, deve ter sido um susto, não sei. Conta aí. Te apresenta e aí conta aí. Então, Jane, eu sou diabético desde 1980, com 48 anos, recém-completos, então tenho 41 de diabetes, né? Me tornei diabético aos 6 anos de idade. Para quem é compota, eu acho que, antes de falar um pouquinho, eu queria agradecer muito a poder participar desse grupo. Foi incrível saber que existem, que esse povo existe, né? Esses antigos diabéticos existem, né? As redes sociais nos ajudam a nos encontrarmos, nos auxiliarmos e esse grupo criado por você é um grande assistente, né? De conhecimento, de motivação e de compartilhamento né? de informações em geral. Então, agradeço muito por isso. Eu E, agradeço sua presença aqui. enfim, lá em 1980, para quem é compota, sabe, né, com essa longevidade, sabe que não era muito fácil sequer fazer o diagnóstico, né, Jane? Então, eu tive a sorte, o meu pai como médico, de ter sido diagnosticado rapidamente, né? Eu apresentei lá em julho de 1980, num belo dia, uma poliúria fora do comum, umas 10 vezes ir ao banheiro. Minha mãe acompanhou isso. Eu cheguei a falar para ela e contar as vezes que eu fui ao banheiro, então ela chamou a atenção dela. E ela comentou com meu pai à noite. Meu pai, no outro dia, já desconfiou, né? Muita sede, muita poliúria, e aí, enfim, foi detectado precocemente, antes de eu ter qualquer problema Que decorrente da bom. alta de glicemia. E desde então uma luta, né? Eu achava no início que eu ia morrer, porque eu não sabia do que se tratava, agulhas grossas todo santo dia, sofria muito no início, né, Jane? Você E usou seringa de vidro? então, chegou a parar lá em casa a seringa de vidro, mas não ficamos a usar. Foi sempre as Uhum. descartáveis. Em função do meu pai ser médico também, enfim, sempre preteria, né, o descartável em função da praticidade e higiene, né? Mas eu logo precocemente, quando eu tinha 9 anos, eu já fazia a autoaplicação e já comecei a me controlar meio que sozinho por volta dos 11 anos. Uhum. Mais cedo que eu. Eu É que demorei você, mais. você é mais longevo ainda, né, Jane? De uma época mais difícil ainda, né? Mas, enfim, seguimos, né, a trajetória de vida desde então, com todos os desafios, mas com todas as conquistas também dessas décadas aí de Me convívio. conta uma coisa. Você teve muito. Porque você era muito criança, 6 aninhos, né? Você teve muito medo, muito receio. E a família, como é que reagiu? Então, a família toda acabou tendo que mudar os hábitos de vida, né? Foi muito impactante.
A minha mãe foi uma grande auxiliar das coisas todas. Eu lembro que nós fazíamos testes com fitinhas, né, na urina, e às vezes não... Glicofita. Isso, era glicofita, e às vezes eu não conseguia urinar, né? Aí minha mãe ia lá e abria a torneira do banheiro para tentar, né, conseguir fazer urinar, enfim. E a gente ia tocando a vida desse jeito. E, né, pensando o que é hoje o tratamento, né, Jane, com relação àquele período, a gente vivia um pouco nas escuras, né? Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo com o nosso corpo, reagia quando a hipoglicemia chegava, ou quando começava a urinar muito, né, ou alguma sensação de hiperglicemia, aí a gente reagia, ou quando a fita ficava muito verde, né? Verde escuro. Isso. Tem um dos compotas que lavava a fita antes de mostrar para a mãe. Não conta para ela, tá? É melhor não contar. Mas, enfim, desde então, quando criança, minha mãe me colocou para praticar esportes. O médico era um professor da universidade, um grande estudioso, falecido recentemente, o professor Rômulo Sandrini. E uma das coisas que ele recomendou era fazer exercício. Então, eu fazia natação, fazia judô, e mais tarde comecei a fazer handball, me tornei atleta ali na fase escolar, né, atleta de competição escolar, né, treinava todos os dias ali na adolescência. Era um dos meus sonhos de criança, né? Na adolescência eu acabei me tornando atleta e a gente disputava competições fora da cidade, viajava com a equipe. Então, tive essa Mas fase. diabético e atleta e viajando? Como assim? E tem gente que hoje acha que a gente não pode, né? Poxa, que legal de parte da sua mãe de te levar para os esportes e esse médico ter insistido com a prática física, que a gente sabe o quanto isso é importante. Muito bom. Essencial. E na escola? Então, eu na escola era o único diabético, sempre fui, assim. Em todas as escolas que eu frequentei, nunca conheci ninguém diabético, né? Então, eu era diferente, né, nos aspectos né, de alguns cuidados. Havia uma atenção especial dos colegas com relação a mim, né, uma alteração especialmente alterações, né, que pudessem levar, por exemplo, a uma hipoglicemia, né, que é mais grave no ambiente escolar. Então, todo mundo tinha muita atenção a isso. Eu tive poucas hipoglicemias na escola, assim, nesse período inicial, né? Você me contou, Bob, que teve um evento especial na escola certa vez, que vocês tinham acho que era feira de ciências, alguma coisa assim, um trabalho escolar. Como é que foi isso? Então, havia uma feira anual de ciências na escola, e eu tinha recentemente ganho um glicosímetro. Eu achei ele aqui. Ai, é aqueles, eu lembro. É um glicosímetro Biobras, né? Produzido no Brasil, está todo enferrujado, né? E era caríssimo. Caríssimo. O meu pai não pôde comprar e eu ia na faculdade para às vezes usar esse glicosímetro. Era o máximo. E aí quando eu ganhei esse glicosímetro, eu fiquei muito instigado, porque ele era digital e aparecia o valor da glicemia, apesar da imprecisão que tinha. Mas, enfim, aí eu resolvi sugerir para o grupo de colegas que a gente estava organizando e pensando um tema, né? Eu falei assim, por que a gente não fala de diabetes? Eu tenho um aparelho lá, eu acho que a gente podia fazer os testes na hora das pessoas, eu acho que isso vai ser... E aí os colegas toparam, meu pai gastou uma grana para comprar um pacote, uma caixa de fitas dessas daí, e a gente fez vários exames durante a feira de ciências, os colegas tiveram que estudar diabetes, né? Mas deve ter sido muito legal. Foi muito incrível, e descobrimos pessoas com glicemia altíssima que não sabiam que eram diabéticas, tiveram que ir depois ao médico. Eu não sei no que aconteceu, né? Mas enfim,
algumas glicemias assustaram um pouco, e o pessoal não sabia que a glicemia deles estava tão alta. Então, uma das primeiras, como é que chama? Aquelas feiras que fazem na rua, né? De vamos medir a glicemia da população, tal. Vocês já fizeram na escola? Que idade você tinha nessa fase, mais ou menos? Eu estava com uns 11 ou 12 anos. Era ali. Bem miúdo ainda. O segundo fundamental, era um jovenzinho. E na escola, então, durante o período então da adolescência, foi tranquilo? Você disse que teve poucas hipos, fazia muito esporte, né? Na adolescência houve várias fases, né? Mas eu, no período escolar ali do ensino médio, né? Eu estudei numa escola muito grande, um Cefet, né? Como a gente chamava na época, hoje em dia é uma universidade aqui em Curitiba, e o intervalo de aula, por exemplo, tinha no pátio mais de 1.000 pessoas, né? Nossa! Uma escola de 5.000 alunos. Então, eu fazia desenho industrial, um curso técnico na época, e fazia aulas de manhã, às vezes aulas à tarde. Tinha um sistema meio parecido com a universidade, né? De a gente escolher as matérias no início do semestre, e aí montar os nossos cronogramas. E eu acabava passando o dia todo na escola, e como eu treinava handball, eu passava a noite na escola também. Eram 3, 4 horas de treino à noite, então eu passava o dia inteiro na escola, né? Então foi muito intenso esse período de descoberta de muitas coisas, né? Mas especialmente de frequentar a escola diuturnamente, né? Parece que o handball foi muito importante na sua vida, pelo que você fica falando. Foram muitos anos como jogador e treinando. Foi desde criança, né? Eu queria muito jogar handball, e quando era criança na minha escola não tinha time. E aí fui buscar um time que treinava num clube que meu pai era sócio, e aí era um time escolar também, só que de meninos muito grandes. Eu era pequeno, só que eu era sócio do clube, né? Então abriram uma exceção para eu treinar junto com esse time dessa escola. Eu fiquei acho que uns 2 anos treinando com eles. Eu tinha por volta de 12 anos e... Você era pequeno. 12 para 13 anos, e eles eram enormes, né? E eu falei, mas eu quero aprender, e aprendi muito com gente grande. Eu era o mascote O mascote, eu estava procurando a palavra, o mascote. Mas eu gostava muito você falando isso... adiante. Desculpa. Você comentando isso de ser miúdo, uma coisa que muitas mães me perguntam é se nós, que temos diabetes há tanto tempo, se a gente cresce normal, ou se a gente fica... se não cresce direito, se não se desenvolve direito. Bom, eu me acho meio normal, de perto talvez não tanto. Mas você cresceu normalmente? Como é que foi? Ou você não cresceu? Porque antigamente era mais comum isso, né? Eu cresci normalmente, Jane. Eu tenho 1,81 m. Né? Acho que cresceu demais. Sou grande. Eu era pequeno comparado com os grandões do handball daquela época, né? Mas cresci, me desenvolvi normalmente. Na época da adolescência, algumas coisas que eu fazia... Namorava? Namorava. Eu sempre gostei muito de namorar. Então, eu tive namoradas dos 15 anos para frente. Eu tive muitas namoradas. Né? Gostava muito de me envolver, de me apaixonar. Até hoje eu sou assim, desse jeito. Mas, enfim... Mas eu acho que tem uma explicação. A gente é doce. Então é fácil a gente ter namorado, né? Porque é comum os namorados gostarem de gente doce, né? A gente é doce. Meu marido, pelo menos, diz que gosta de gente doce. Então, mas minhas companheiras sempre foram muito queridas, muito solícitas, porque a gente, né, enfrentavam também todas as dificuldades do diabetes, que as intercorrências, né, que a gente acabava passando juntos, né? Então você contava para elas, passavam junto mesmo, não tinha assim segredo, esse tipo de coisa, em relação à condição de diabetes? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Era uma das primeiras coisas que eu falava sempre, né? Eu sou diabético, diabetes é isso aqui, mais ou menos, assim, eu tenho que tomar umas injeções.
às vezes eu tenho que pedir licença para ir no lugar, para me aplicar. Na época era com seringas ainda, então você apresentar uma seringa no ambiente público também é sempre um problema, né? Gera Às um vezes certo era. desconforto, mas enfim. Nunca fiz onda para isso, sabe, Jane, também, sabe? É para aplicar e onde for necessário. Que legal. E teve a oportunidade de fazer faculdade? Eu sei que sim, mas eu tenho que te perguntar. Então, dessa experiência com o ensino técnico me ajudou em várias coisas, me ajudou a descobrir que eu não gostava de ensino técnico. De exatas, né, e coisas técnicas. E tomei contato com muitos livros. Minha mãe é professora de português, línguas, né, mas ela tem uma ligação muito grande com as humanidades. E o que me tocou ali no início dos anos 90 foi uns livros que ela tinha comprado de história, livros clássicos, assim, Caio Prado Júnior, Emília Viotti. Eu peguei aqueles livros, comecei a lê-los e falei assim, é isso aqui que eu quero. Eu quero saber mais sobre história do Brasil, né? E na escola eu sempre gostei muito de pesquisar, Jane, né? Trabalhos escolares, alguns trabalhos eu fui elogiado pelos professores, trabalhos de geografia, de história. Então eu mergulhava naquilo, apesar das limitações de época, né? Sem internet, Aham. enciclopédias, jornais, mas a minha mãe sempre tinha muitos livros, né? Então eu gostava muito de perguntar, né? De pesquisar. Então acabei entrando no curso de História na Universidade em 1993, na Universidade Federal, e sempre com um desejo muito grande de ser pesquisador, né? De trabalhar com a pesquisa em arquivos, né? Com a escrita da história e por aí afora. E depois que me formei, me tornei professor, né? Porque a atividade de pesquisa naquele período era uma coisa muito difícil de arrumar emprego, né? Sim. Eu sempre fui uma criança muito tímida, sabe, Jane? Eu tinha uma vergonha enorme de falar em público, né? E me expressar, né? Para muita gente. E tinha vergonha de ter diabetes? Não, nunca tive, nunca tive. Eu fiz um outro trabalho no ensino médio sobre diabetes também. Era uma palestra, lá no Cefet tinha na disciplina de língua portuguesa você tinha que palestrar, né? Então eu apresentei um trabalho sobre diabetes novamente. Então eu sempre deixava muito claro isso para todo mundo. Né? Isso é muito importante. É uma coisa fundamental, na verdade, né, Jane? E na verdade, no nosso caso, te atrapalhando um pouco, Otávio, eu penso que nós, compotas, nós não temos uma história de vida separada da condição diabética, porque a gente tem diabetes quase tanto tempo quanto temos de vida. Né? Então, é parte da nossa história mesmo, a gente não pode separar isso, e eu acho isso bem importante. Exato, exato. E... Você estava falando da faculdade. Então, eu fiz a faculdade nos anos 90, me formei, comecei a atuar como professor, lecionei no ensino médio, no ensino fundamental durante muitos anos, ali de 97 até 2003, ininterruptamente. Aí me afastei das salas de aula para fazer mestrado, fiz um mestrado em História também na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já estava casado na época, eu casei em 2001, e viajava toda semana para assistir aulas, porque eu morava em Curitiba, tinha que ir até Florianópolis, então semanalmente viajava, ficava... Foi um desafio. 6 horas de viagem, se eu não me engano. Umas 5, 6 horas de viagem. E foi um desafio para mim aquele período, porque foram as primeiras vezes que eu dormi completamente sozinho, numa cidade que eu não conhecia, então eu tinha que tomar um excesso de cuidado. Eu dormia em hotéisinhos muito simples do centro da cidade, por falta de dinheiro, e então eu tinha que tomar muito cuidado, né? Me monitorar, enfim, foi uma experiência desafiadora, foi um desafio, né, Jane? Foi um desafio. Isso já foi no início desse século, imagino. 2003. Eu comecei início desse século. Já Exato. tínhamos
melhores recursos, provavelmente, um glicosímetro mais avançado, né? Alguma condição um pouco melhor e muito mais conhecimento, com certeza. Tenho certeza que o fato de ter que dormir sozinho te trouxe muita experiência, porque comigo isso foi muito importante também. Eu me lembro que a minha mãe me disse, vai, porque senão você não vai aprender a se virar sozinha. Isso para mim foi muito importante também. Exato. E aí? E aí, no mestrado, eu me envolvi com pesquisas na área de saúde. O meu mestrado foi sobre história, vinculado à história da saúde, né? Minha orientadora era especialista nisso, é especialista nisso até hoje. E então eu comecei a tomar contato com literatura médica. Eu fui pesquisar na biblioteca do Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal do Paraná. E ali eu comecei a encontrar livros, porque eu ficava interessante, porque a biblioteca tem um setor que eles chamam de arquivo morto. Né? Todos os livros que tenham mais de 15 anos vão para o arquivo morto na área médica. Eu fiquei espantado com isso. E não tinha ninguém lá, era um andar do prédio, enormes salas, e eu, além da minha pesquisa, que tinha relação com um tema específico, eu comecei a encontrar livros de diabetes antigos, né? Muito antigos, ali no meio daquele monte de livros do arquivo morto, né? E aí tomei contato também com a biblioteca, por ter conhecimento de um colega, uma biblioteca de um professor da Universidade Federal, que era um endocrinologista muito famoso, o professor... Como era o nome dele? Fugiu agora o nome do... Daqui a pouco você lembra, sem problema. Mas você encontrou material antigo relacionado à história da diabetes no Brasil? Exato. Livros dos anos 40, já escritos. Cheguei a encontrar, eu fui na biblioteca desse professor Lisandro dos Santos Lima. O professor Lisandro, ele faleceu, se não me engano, nos anos 90, e criaram uma fundação, e essa biblioteca era a biblioteca dele. E esse amigo era sobrinho do professor Lisandro, e falou assim, vamos lá, você está estudando isso aí, vamos lá na biblioteca, que estava fechada na época para reformas, o prédio, mas eu tive acesso à biblioteca, ele me emprestou e me deu alguns livros. E um desses livros, inclusive, tinha uma bula de insulina dos anos 40, que eu tenho guardado aqui, uma relíquia, né? Tem coisas ali interessantes. Sim, vamos lembrar quem está nos ouvindo aqui. Nos anos 40, a insulina tinha só 20 anos de idade. Exato. Então, e no Brasil, ela certamente chegou bem depois que no Canadá e nos Estados Unidos, né? Porque mesmo as insulinas que chegaram aqui, os análogos hoje, demoraram um pouco mais de tempo do que para a Europa e América do Norte. Exato. Então, eu imagino que isso é uma preciosidade. Você vai usar isso para o nosso livro, tá? Que guardadinho. E aí, enfim, a partir daí também fui me interessando, né, por estudar a história do diabetes, né, que é um tema, eu como historiador, é um tema que eu desejo tanto escrever alguma coisa, né, participar aí contigo dessas publicações que estão para sair, quanto para fazer um documentário, né? Eu ali nos anos 2000, eu comecei a trabalhar com vídeo, né, há cerca de 20 anos atrás. Fiz o meu primeiro documentário e dali começaram a surgir demandas, né, para produção de audiovisual. Eu sempre gostei muito de cinema e comecei a estudar isso. Eu era professor de história, né, naquele período ainda, e então comecei a trabalhar escrevendo projetos ali naquele período, conectando audiovisual com patrimônio cultural, né, que é uma área do estudo de história, transdisciplinar também, né, com antropólogos, com arqueólogos, enfim, com sociólogos, e eu, como historiador, comecei a escrever projetos para leis de incentivo, né, a Lei Rouanet, e outras tantas, e, enfim,
de lá para cá foi se tornando minha atividade principal. Então, eu trabalho produzindo documentários e tenho, né, ainda já de uma pesquisa de anos, esse desejo de fazer um documentário sobre diabetes tipo 1, especialmente. Pô, seria muito interessante contar a história, um compota contando a história do diabetes, né, da diabetes, e, em especial, a história da insulina, visto que a gente está comemorando 100 anos da descoberta. Vamos dar apoio a isso. Vamos dar apoio a Não, isso. vou precisar E muito aí? dos compotas. E como chegamos até onde estamos hoje? Eu Então, acho que você disse que trabalha com audiovisual, mas você também tem umas outras coisas que você gosta de fazer também. Sei que você é muito ligado com música e coisas assim, não? então, eu fiz várias coisas na vida, Jane. Trabalhei com muita coisa diferente. Já trabalhei em banca de revista, vendendo doces. Já trabalhei em departamento de pessoal, com o RH que chama hoje em dia, escritórios. Dei aula em vários lugares. Minha primeira profissão foi serígrafo. Eu fiz um curso e comecei a trabalhar com serigrafia lá na adolescência ainda. E fui dono de bar. Tive um bar durante 2 anos, trabalhando à noite, e dali surgiu também algo que acabou se tornando uma profissão, ainda que secundária, teve importância maior, mas eu pratico até hoje, que é discotecagem, ser DJ, né, como chama. Então eu coleciono discos de vinil desde a adolescência também, e acabou depois dessa época do bar, quando eu abri o bar, eu comecei a tocar, né, no bar. Eu tocava em umas festinhas quando era adolescente, mas era despretensioso, né? E eu fechei o bar e começaram a me chamar para tocar nas festas. Então eu toquei em grandes eventos, toquei com artistas famosos aí da música brasileira, especialmente Elza Soares, a Martinalha, lá, a filha do Martinho da Vila. Toquei com muita gente em eventos grandes, né? Quer dizer que eu tenho Mas, um amigo que é famoso. Tem amigos famosos também? então, famoso DJ quase nunca é, né? São poucos que são bem famosos, mas Uhum. tive a oportunidade, eu que sempre gostei muito de instrumentos musicais, mas nunca toquei direito eles, então os tocadiscos me ajudaram a entrar nesse mundo, né? Foi Você muito fazia isso. tocar. E ainda faço, né? Ainda toco, ainda Ah, é discoteco assim. por aí. Mas, Bob, você estava comentando que logo após o período da faculdade, ou durante a faculdade, você casou. Você teve filhos? Eu tive 2 filhos, né? Eu me casei no ano de 2001, né? Com uma menina que foi minha namorada. A gente não chegou nem a namorar ali na adolescência, a gente se reencontrou depois de uma outra relação que eu havia separado, e nos apaixonamos completamente e nos casamos. Em um ano a gente estava casado. E a Gesline, que hoje em dia é minha ex-esposa, queria muito ter filhos. Queria muito ter filhos, e fizemos uma primeira tentativa, ela perdeu o bebê, e aí foi uma luta grande para a segunda gestação, e em 2007 nasceu a Aurora. E aí o desejo de ter mais um companheiro para a Aurora, mais um filho, nasceu em 2010 o Benedito. Então são os meus Você 2 tem filhos. 2 adolescentes, então. São 2 adolescentes. A gente não pode mais chamar eles de criança porque eles não deixam, sabe? Então, Sei, sei. Aurora e Benedito são fruto do meu casamento com a Gesline. E a pergunta que sempre me fazem: e eles não têm diabetes? Então, a Aurora foi agraciada com diabetes. O A Benedito não? Benedito não. Ainda não. Então, Porque a gente nunca sabe. exatamente. É o que eu mais torço na vida, é que ele não se torne diabético também, né, Jane? Dá muito trabalho. Exatamente, é extremamente trabalhoso e não é bom, né? Bom Não, não é, bom, né? não é. E eu Então, concordo muito com alguns que dizem que ter sucesso em diabetes, como nós compotas, e eu penso assim, é para os fortes, né? Porque exige realmente inteligência, atenção, disciplina, cuidados,
mas é perfeitamente possível e eu conheço gente que viveu mais de 90 anos com diabetes. Mais de 90 anos, 91 anos com diabetes. Então, assim, tipo 1, né? Então, a gente vai aprendendo, mas dá trabalho mesmo. E assim, a Aurora ter se tornado diabética ali né, há 4 anos atrás, 5 agora, quase, foi um desafio ainda maior, né? Está bem no começo ainda. Ela foi justamente no momento que estava lançando o Libre, tem uma marca, né, de transformação do tratamento, assim. Então ela, logo que se tornou diabética, nós fomos ao médico, ele falou assim, ó, tem uns sensores aqui que chegaram novos e tal, não sei se interessa, e eu já tinha pesquisado, não tinha visto ainda, estava no médico lá, alguns para experimentar, né, para testar. E aí, então, né, a Aurora, desde o início do tratamento, ela usa sensor livre, né, o que é um ganho enorme para quem é. Enorme. Para mim é um divisor de águas. Para mim Eu foi também um divisor acho. de águas. O monitoramento contínuo, para mim, é mais importante do que qualquer outra invenção, né? Obviamente que a insulina é essencial, mas o monitoramento ele é extremamente importante, né? O monitoramento feito da forma como esses equipamentos atuais fazem, Nos né? permitem. Perfeito, eu Exato. também concordo. Né? E quais são as tuas, como é que se chama, teus projetos atuais? Então, eu estou trabalhando no momento com tenho dois trabalhos esse ano que vão passar para o ano que vem. Um é um documentário sobre poloneses aqui na região de Curitiba, né? A gente chama de referência cultural, né? Então eu tenho alguns documentários voltados a etnias, né, ou a imigrantes. Eu fiz um primeiro sobre italianos, finalizado há 1 ano e meio atrás, e sobre polonês agora vai conformar uma série, né? Então a gente está em pesquisa, estamos em campo, né? Com todas as dificuldades da pandemia, mas filmando com comunidades, especialmente da região metropolitana aqui de Curitiba, comunidades rurais, né? A Sim, ideia aí tem muito, né? a ideia é abordar essas comunidades que ainda se mantêm, né? Como comunidades rurais. Então estou filmando, gravando e realizando pesquisas para esse documentário, e estou escrevendo um livro também sobre história da música, né? História da música gravada, né? A história dos formatos, dos discos. Discografia, essas coisas. Isso é um livro para ensino à distância. Então, Você não acha que você faz coisa demais para quem tem diabetes? Quem tem diabetes não pode fazer muita coisa. Então, é que eu ganho pouco, né, Jane? Então eu tenho que trabalhar muito. E tem filhos para sustentar, tem filha diabética para sustentar, tem eu diabético para sustentar, né? Diabetes não é uma coisa que eu acho que tem que ser uma luta, sabe, Jane, para nossa categoria, vamos chamar assim, né? Eu acho que é importante grupos como o Compotas aqui, o Diabetes Doce Desafio e vários outros que tem aí pela internet, que a gente tente se organizar, isso é um desejo meu, assim, a gente tente se organizar para solicitar junto aos órgãos competentes o direito ao bom tratamento. Né? A gente está num momento da condução do país em que está faltando até insulina. É um absurdo. É um absurdo que falte insulina nos postos. Né? Você imagina crianças de famílias que não têm como comprar, insulina é caríssimo. É caríssimo. Não tem como comprar isso, como é que você faz? Né? Isso é o mínimo, né? E eu acho que estava assistindo hoje um vídeo de uma influencer diabética, né? A diabética, sobre diabéticos na Suécia. E aí o vídeo falava de uma menina brasileira diabética tipo 1 que foi para lá ano passado e que falou que ela foi com bomba de insulina, levou uma quantidade de insumos para 6 meses, ela pesquisou, mas não sabia exatamente como é que ia se dar o acesso a insumos lá, e segundo ela, lá no país, ela fez uma consulta com um endocrinologista, uma enfermeira, e elas tinham
na parede as fotografias dos tipos de bomba para fazer uma escolha. E o Estado fornece tudo isso, acreditando que, inclusive, economicamente é melhor, né? Porque as pessoas vão ter menos problemas, né? Exatamente. Então, essa é uma luta que a gente tem que travar, sabe, Jane, de uma forma mais efetiva no Brasil. E é bom nesse sentido a gente lembrar, talvez nossos ouvintes aqui não saibam disso, que os países nórdicos, tipo Suécia, Finlândia, Noruega, é onde a gente tem a maior concentração, a maior incidência e prevalência de diabetes tipo 1. Por algum motivo genético, obviamente, né? Eu sou descendente de suecos, não dá para notar, né? Branquela desse jeito, mas ela é a condição diabetes tipo 1 é mais incidente e mais prevalente nesses países. Então, e realmente custa menos manter um bom tratamento a essas pessoas, e vamos dizer, é muito mais digno e humano do que fazer o que em outros países se faz, que é deixar as pessoas à mercê, né? E a insulina realmente é considerada um dos líquidos mais caros no mundo. O ml de insulina é um dos líquidos mais caros no mundo e as pessoas não têm muita noção disso. No Brasil, a gente tem o SUS, que felizmente, pelo menos as insulinas básicas, né, ele fornece, mas às vezes é um sistema bastante difícil de lidar, né, e que gera muito desgaste, muito sofrimento, e muitos pais, imagina você, como está contando, que precisa trabalhar muito para poder se sustentar e sustentar a tua família, e ainda tem que passar, às vezes, um dia inteiro correndo atrás e vai e volta, e isso é desumano, realmente desumano. Mas nós, Compotas, de repente, podemos estar ajudando, mostrando que não vai ser uma coisa curta e que, portanto, para a gente ter essa vida longa, a gente precisa de qualidade. E isso é possível. Isso é possível. E, se possível, né, Jane, desde a infância, né? Que o bom tratamento, né, o bom monitoramento, tudo isso desde o início são ferramentas que podem trazer não só a qualidade de vida, né, mas facilita o autoconhecimento, né? Eu estou há 3 meses agora, consegui através do plano de saúde a bomba, né? Estou com uma 640G agora. E perceber, por exemplo, uma coisa que eu não conseguia, eu não usava Libre até agora, porque eu não tinha, sem dinheiro para isso, eu pago da minha filha só, né? Então, eu comecei a descobrir como é que funcionam os alimentos efetivamente, né? Tendo a bomba, né? Como é que eles reagem, né? Então, isso traz também muito conhecimento, né? A gente consegue lidar muito melhor com o dia a dia. A bomba de insulina, tem gente que não gosta, né? Ficar com esse negócio pendurado é realmente chato, mas você é uma, né, Jane? Eu já usei, parei de usar, voltei a usar, parei de usar. Ainda não está na hora. Mas, de toda forma, melhora o controle. Melhora muito o controle e, para mim, especialmente que moro sozinho, desde que eu me separei há cerca de 7, 8 anos atrás, eu fui morar sozinho, né? Que foi um desafio enorme. Então, eu tive que reciclar todo o meu tratamento, tive que, né, cuidar muito mais, aprender a coisa da contagem de carboidratos, que para mim era um sofrimento. Ainda é um pouco difícil, mas, enfim, eu tive que asseverar muito mais o controle, né? E a bomba de insulina me traz uma segurança para dormir, né? Especialmente. Sim, porque ela fica pré-estabelecida e você já tem uma noção de como é que vai funcionar, né? E essa 640G, ela dispara alarmes antes de entrar em hipoglicemia, então tudo isso é muito importante, né? E para mim tem sido realmente um ganho, e eu quero viver muito, né, Jane? Quero viver muito ainda, sabe? Nós vamos. Comentários, quero ver meus filhos adultos, então... Eu quero ver meus netos. Não, eu já tenho uma neta. Eu quero ver a minha neta formando na faculdade. No mínimo isso. No mínimo isso. Um bate-bola para terminar, Bob, e aí a gente vai olhar também os comentários do pessoal aí. Qual foi o maior desafio? O maior desafio? Curto, assim, qual foi o maior desafio?
subir uma montanha. Qual o próximo passo? Me tornar um cineasta documentando diabetes, tipo 1. O que você pode fazer de simples e rápido para ajudar as pessoas que têm diabetes? Pedir autocontrole e lutar junto às instituições por melhores recursos para diabéticos. E talvez a gente possa fazer isso com um pouco mais de força, exatamente pela nossa experiência prévia, né? E qual a coisa mais difícil que você teve na vida em relação à condição diabética? A coisa mais difícil foi ver a minha filha se tornar diabética. Isso foi a coisa mais difícil. Uhum. E o que você gostaria de ver em relação às pessoas com diabetes para as próximas décadas? Acho que você até já respondeu. Já respondi, eu quero o melhor tratamento gratuito pelo SUS, pelo nosso SUS, para todas e todos. Isso é ótimo. E qual é o teu recado final? Quer dizer, duas coisas nesse recado final. O que a gente... qual seria a tua dica principal, né, para as pessoas que estão chegando aí? E o que tu espera desse futuro? Então, eu deixaria como dica para as pessoas informar-se, né, tanto para as pessoas diabéticas quanto para suas famílias, né? É importante, né? O diabetes ele é um agente transformador, né? Ele transforma a nossa forma de nos controlar, transforma a nossa alimentação, transforma a alimentação da família, Sim. né? Comer saudável é uma coisa essencial, né? Comer saudável, praticar exercícios, né? Coisa que você estimula sempre aqui, né, Jane? São coisas essenciais. Eu espero, mais uma vez, que o diabetes seja uma forma de lutar por direitos, né? A doença crônica, especialmente o diabetes tipo 1, deve ser tratado com dignidade e todo mundo tem o direito de viver longevamente como nós compotas, né? Otávio, não tenho como agradecer um papo tão gostoso, tão bom. E tem várias pessoas aqui que escreveram algumas coisas, mas a maior parte está justamente reforçando o que você está dizendo sobre a necessidade que gostariam de ter acesso à bomba, sobre trabalhar porque a vida bate na gente de vara, né? Porque a gente tem realmente muito trabalho na questão dos cuidados, que está faltando tirinha, está faltando insulina, como você disse, está faltando dignidade, às vezes, não é apenas para diabetes, mas para atender as pessoas com condições crônicas, né? E a gente fica aqui podendo, quem sabe, contar um pouco da nossa história, é isso que a gente vai fazer nessa série. O Bob vai me ajudar, está me ajudando nisso, e a gente contar um pouco das nossas histórias e ajudar as pessoas a passarem da gente, né? Porque você já está com 41 anos de DM, eu estou com 50 anos de DM. A gente quer que as pessoas vivam 100 anos com DM. Sem DM seria melhor, mas já que ela veio, né? Vamos embora com ela também. Isso mesmo, Jane. Eu acho que é tudo isso. Eu quero agradecer muito pelo convite, pela amizade. O grupo é um grupo incrível também, né? Como eu falei, ter descoberto esse enorme grupo de sobreviventes aí, né? Das décadas de diabetes foi muito incrível. Assim, eu fico muito confortado por ter vocês junto e agradeço todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou e recomendo daí ao pessoal, aí, especialmente que está assistindo essa entrevista, que a gente tente organizar de alguma maneira, Jane, uma lista de pessoas para a gente cobrar de alguma forma
dos órgãos competentes o direito de acesso à bomba de insulina, ao Libre, às insulinas análogas lentas também, da melhor qualidade para todos os diabéticos. Acho que essa é uma luta que a gente tem que ir atrás o quanto antes. Encampar essa luta junto, né? Exatamente. E como você disse, acesso às bombas, né? Porque exatamente, fora do Brasil existem, eu conheço 6 modelos diferentes de bomba, né? E todas elas em contínua evolução, né? Eu não acho que bomba é para todo mundo, eu própria ainda não me interesso muito, mas eu acho que para muita gente, principalmente para as crianças, é uma opção muito, muito, muito válida, muito necessária. Bob, eu quero deixar um beijão bem doce para você, e a gente vai conversar com os outros compotas também. Eu te convido para você ser um colaborador nessa nossa prática, até porque você é um especialista na área, né? Trabalha com vídeos e essas coisas, e vai ser muito bom. Eu agradeço muito por você estar presente no nosso grupo, e assim o grupo dos compotas também vai crescendo, né? Palavras finais são suas. Então, eu mais uma vez agradeço por poder participar, por poder colaborar aqui. Eu quero agradecer também a quem está assistindo, a quem virá assistir essa pequena conversa. Acho que a gente tem muito a colaborar, e me coloco aqui mais uma vez como um mediador, como um colaborador, da forma como for necessário, para a gente falar um pouquinho das trajetórias, né, dos sucessos e desafios da nossa vida diabética. Jane, muito obrigado. Exatamente, obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes e continuem participando do nosso grupo. Um beijo a todos. Tchau, obrigado, Jane.